Galera do nono ano, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Garcia de Matemática e aqui atrás de mim está uma questão muito interessante. Por quê? Você, na primeira leitura, vai tentar descobrir e vai começar a se enrolar um pouco. Mas aí, o que eu vou fazer com você? Vou te mostrar ali os pontos-chave dessa questão para você sacar o que está escrito ali por detrás daquelas palavras e daqueles números ali e entender qual é o tipo ou o assunto que está ali. Qual é função quadrática? Professor, função quadrática? Naquela questão ali, o senhor tem certeza? Isso, essa questão cai no Cefet, ok? Bom, você vai entender junto comigo que para você resolver essa questão, você precisa interpretar corretamente uma informação que está ali. E ela aparece, ela é recorrente, ela vai aparecendo, essa expressão ela aparece ali quando o assunto é função quadrática. E eu vou esclarecer isso para você, tá ok? Bom, vamos ler a questão aqui e depois que eu terminar, você pausa o vídeo e tenta fazer, para a gente ver se vamos chegar à mesma resolução, o mesmo gabarito, ou você aprender junto comigo aqui, ou aprender com você esse tipo de questões que cai muito em prova, principalmente com essa expressão aqui, ó, ok? Vamos lá. Seja f de x igual a 3 que multiplica x menos meio elevado ao quadrado menos 4, onde x é um número real qualquer. Beleza? Vem a pergunta. O menor valor que x pode assumir é... Num primeiro momento, você vai fazer assim, você vai pensar assim: poxa, professor, como é que eu vou associar a função quadrática ao menor valor que f de x pode assumir? Ou seja, que menor valor é esse que essa função pode assumir? Depois que eu te der a explicação, vai ficar fácil e você vai gravar isso. Por quê? Fatalmente, quando você encontrar esse tipo de assunto aqui, essa expressão envolvendo função quadrática, não tem para onde correr. Ele está falando especificamente de um ponto do gráfico dessa função, que é uma parábola. É um ponto só desse gráfico que nós vamos analisar. E aí você vai ver que tem dois tipos. E é essa expressão que vai diferenciar um do outro. Pô, professor, não estou entendendo nada que você está falando. Então vamos lá. Primeira coisa, esta função não é uma função quadrática. Ela parece uma função quadrática. Por quê? Porque a função quadrática que você estudou aí e vai estudar conosco, ela tem que ter esse formato aqui, ó. Ok? Aqui está a estrutura da função do segundo grau. Olha para cá e vê se lá em cima está igual. Não está. Então, o primeiro passo que você vai fazer é deixar esta função aqui com a roupagem desta função. Como, professor? Usando as técnicas de cálculo que você conhece. Então, vamos lá. f de x igual a 3. Isso aqui não é um produto notável? É o quadrado da soma. Então, eu vou efetivamente calcular aquilo lá. Quadrado do primeiro termo, menos, porque é menos. Agora, repara o que vai acontecer ali. Eu vou multiplicar 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Ok? E aí, ó, esse 2 cancela com esse 2 e aqui no meio fica x. Se eu colocasse o x direto ali, você vai, peraí, professor, aqui não é o dobro do produto dos dois termos? Sim, mas o dobro de meio é 1, né? Foi o que aconteceu aqui, ó. O dobro de meio vai dar 1, por isso que apareceu o x. Mas aqui agora é 1 meio elevado ao quadrado, ou seja, o quadrado do segundo termo. Tome cuidado com essas pegadinhas aí, tá ok? Se ele botasse um número inteiro ali, seria mais fácil o cálculo do quadrado. E não, colocou uma fração. Então, como é que fica? Eu elevo o primeiro termo ao quadrado, o numerador, e elevo o segundo termo, que é o denominador, ao quadrado, e aqui fica menos 4. Tá ok? Agora eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui
e vou fazer as contas que têm que ser feitas para chegar nesta equação aqui que eu quero. Então, vamos lá. f de x igual 3x ao quadrado menos 3x menos mais 3 quartos menos 4, ok? Tem, ó, tá quase igual aqui, tá vendo? Tá quase igual, ó. Já tem o ax ao quadrado, já tem o bx, mas não tem o c ainda é uma soma. E quando você somar aquilo ali, que eu não vou somar, você vai encontrar 3x, ok? 3x ao quadrado menos 3x menos 13 quartos. É esta função aqui, aluno, tá vendo? Esta daqui que é a função quadrática da qual eu falei. Foi esta daqui, tá bom? Então, eu saí disso aqui e cheguei aqui. Aqui está a função quadrática, olha lá, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Trocando aqui os sinais, está com a mesma roupagem de lá. Então, agora, eu vou analisar a segunda parte da pergunta, ou da questão, que é essa daqui. Ora, esse gráfico aí, ele só pode assumir dois tipos de concavidade. Ou ele está para cima, ou ele está para baixo. Ou seja, a parábola ou está para cima, ou está para baixo. E isso está para cima e estar para baixo tem a ver com quem? Pensa aí. Pensou? Isso tem a ver com esse número aqui, ó, que é o nosso ax ao quadrado. O a do termo ao quadrado define se a parábola está com a concavidade para cima ou para baixo. Ou seja, concavidade para cima, seu a é positivo, concavidade para baixo, seu a é negativo. Beleza? Beleza. Esse 3 aqui não é positivo? É. Então, eu estou diante dessa situação aqui. Essa acabou. E para a gente agora dar a resposta, né? Para a gente agora dar a solução da questão. Isso daqui, eu vou pegar aqui, ó. Aqui é a parábola, certo? Esse ponto aqui, a gente chama de vértice da parábola. Ou seja, é o ponto em que ela vem, para e muda ou inverte o sentido. Então, aqui é o vértice. Ok? E esse vértice, dependendo da concavidade, ele assume o que a gente chama de ponto mínimo, se a parábola estiver para cima, e ponto de máximo, se a parábola estiver para baixo. É o contrário. Então, aqui, ó, ele vem, chega aqui no ponto mínimo, e ele inverte o sentido, ok? A gente chama aqui de ponto de mínimo. E se fosse uma parábola assim, ó, ou seja, aqui está o ponto, o vértice, e ele aqui chega até aqui, ó, ele vem lá de baixo, para aqui no vértice, inverte o sentido, vai lá para baixo de novo. Aqui a gente chama de ponto de máximo. São essas palavras, alunos, que aparecem lá na sua pergunta. Olha aqui, ele quer o menor valor que f de x pode assumir. Ora, o menor valor é o valor mínimo. Então, quem é que ele está falando aqui? Ele está falando exatamente do vértice. E o vértice, ele tem umas coordenadas. Ou seja, para eu resolver essa questão aqui, eu preciso saber as coordenadas do vértice. E aí acabou a questão. Ok? Então, a coordenada do vértice é x do vértice, y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Professor, muita coisa para eu lembrar. Eu sei, é verdade. Então, eu vou te dar uma dica. Isso aqui não é uma função? Não é uma função? Também. Então, os dois pontos do vértice também não vão ser pontos que pertencem à função. Né? Aqui está o y do vértice e aqui está o x do vértice. Então, qual é a dica que eu dou para você para a gente encerrar a questão? Você, sempre que tiver numa situação dessa, calcula o x do vértice, que é mais fácil lembrar, e com esse valor faz o quê? Isso, substitui na função. Se você tem o y do vértice numa função que está em y, quem é que você vai encontrar? É o próprio y do vértice. Então, é o que eu vou fazer. Ó, x do vértice, segundo a fórmula lá, é menos b. Só que o meu b aqui, cuidado, hein?
é menos 3, ó, o B é menos 3. Então, menos 3 dividido por 2 vezes A, o A é 3. Então, aqui fica, ó, menos com menos dá mais, 3 vezes 2, 6, ou seja, meu x do vértice é meio. E agora o que eu vou fazer? Vou calcular f de meio. Então, como é que fica? 3 meio ao quadrado menos 3 vezes meio menos 13 quartos. Ok? Ó, aqui dá 1 quarto, fica 3 sobre 4. Beleza? Aqui dá menos 3 meios e aqui dá 13 quartos. E quando você resolve isso daqui, f de meio, você encontra menos 16 sobre 4. Ou seja, quem é f de meio? É o y do vértice. E ele vale menos 4. O que vai acontecer? Ó, olha para esse gráfico aqui. Esse x do vértice, a coordenada do vértice é essa, ó, meio e menos 4. E bate exatamente com o que eu falei. A parábola vem lá de cima, chega aqui no ponto de menor valor, ou de ponto de mínimo, daqui para o menos 4, ou seja, ó, ela tem imagem até aqui. Do menos 4 em diante não tem, porque a parábola não passa daqui. Ela aqui ela vai inverter o sentido dela. Então, o gabarito que a gente está procurando, letra B. O menor valor que f de x pode assumir é o menos 4, que é o ponto de mínimo da parábola que tem concavidade para cima, porque o A é positivo. Tá ok? E aí, acertou? Curta o vídeo, inscreva-se no nosso canal, acesse o nosso site, tá ok? Lá tem muitas informações para você, as provas do 9º ano estão aí às portas, ok? E eu te aguardo aí no próximo vídeo, numa próxima videoaula de resolução de questões, e acesse o nosso canal, acesse o nosso site, perdão, e eu te aguardo na próxima resolução de questões aí, desejando a você uma boa prova. Até a próxima, tchau!